Bom dia para você que está aqui na página da Feira do Livro de Montenegro, a 18ª Feira do Livro de Montenegro, 13ª Feira do Livro do Vale do Caí. Hoje um dia muito especial, último dia da nossa Feira do Livro. Essa manhã e comigo eu vou estar aqui na oficina de ilustração com o nosso homenageado Gerson Tasca. Depois tem lançamento de 2 livros com o nosso escritor montenegrino Flávio Azeredo. À tarde temos também a contação de histórias coletivas com a nossa patrona e mais os seus convidados. E depois o Tiquequê e o encerramento da Feira do Livro hoje, neste sábado. Então, muito obrigado pela presença de vocês que já estão aqui na nossa live. Então, comentam, curtam, compartilham aqui. E se quiserem fazer perguntas para o nosso homenageado, para mim, para o pessoal que está aqui na técnica, é só mandar aqui embaixo na nossa página do Facebook da Feira do Livro de Montenegro. Lembrando que a Feira do Livro de Montenegro é uma parceria da Prefeitura Municipal de Montenegro, juntamente com o Serviço Social do Comércio, o SESC, e outros parceiros também, como a nossa produção, a Marca Produções, que está aqui nesse momento. Nós começamos um pouquinho mais tarde a nossa oficina, porque a gente queria ajeitar melhor o cenário aqui, colocar mais coisas, as ilustrações do nosso homenageado. Então, para deixar um ambiente bem especial para você que está curtindo aqui a nossa oficina, que começa agora. Então, antes disso, eu vou ler aqui o currículo do nosso homenageado, o Gerson Tasca. Ele é designer gráfico, ilustrador e empresário, proprietário da empresa Tasca Produções, a agência de comunicação que atua há 20 anos aqui na cidade de Montenegro. Ilustrador nato, responsável pela criação de mais de 25 livros infantis e didáticos. O Gerson já lançou revistas em quadrinhos e é colaborador e co-criador do projeto Poesia em Movimento e de muitos outros. Responsável também pela organização de inúmeros eventos turísticos e culturais em Montenegro, Serra e região sul. Também atua como chargista em revistas do segmento motociclismo. Muito bom dia, Bom Gerson dia, Tasca. William. Como vai, meu querido? Bom dia a todos que estão assistindo a gente aqui. Que honra ter incumbido de falar sobre ilustração, né? Homenageado da Feira do Livro Fantástico Virtual, diferente, tão gostosa. A gente estava falando agora, nós aqui no estúdio aqui. Que bacana essa feira, né, cara? A audiência, pessoas de todo o Brasil assistindo. Fantástico, tá de parabéns, desde já, né? Então, é legal. Bom, eu vim aqui falar de ilustrações, né? Tenho alguns trabalhos expostos aqui. Mas é o seguinte, William, eu não tenho como explicar a ilustração e a formação de um personagem sem contar a essência da ilustração na humanidade, na história da humanidade. Então, toda a características de organização social, toda essa parte mais histórica que é a ilustração, a referência que a gente tem na criação e concepção de personagens para os livros hoje, eu não poderia deixar de falar. Então, eu como ilustrador, né, editor gráfico também, né, e designer, e vai, envolvido nessa parte de comunicação, eu não poderia deixar de explicar um pouco para você que está assistindo nós, a parte de concepção e história da ilustração na humanidade, a interferência que ela teve na formação da sociedade humana, do indivíduo hoje, né? Então, a gente vai falar. Eu tentei dividir a minha oficina entre 3 blocos, né? 3 partes, no caso, né? Que é a parte da captura e história da ilustração, né? Na vida da sociedade. A segunda é a introdução da ilustração nos livros, né? Que foi esses marcos importantes da história, né? E no final eu vou, no meio de tudo isso, a gente vai conversando, eu e tu, e no final dar as dicas para quem está querendo começar, né, a ser um escritor e como passar as informações exatas para o ilustrador. Sim. As dicas para quem está querendo entrar nesse mundo maravilhoso da literatura, da leitura, e quer criar um livro, está desenvolvendo um roteiro legal, está escrevendo um livro bacana, como ele vai transmitir essa informação para o ilustrador, caso o seu livro seja ilustrado, lógico, né? A maioria dos livros hoje não tem ilustração, mas principalmente os infantis, né? Eles são todos ilustrados pela questão de comunicação. Então, eu vou estar dando dicas no final, desde a escolha do papel a como tu fazer
o teu primeiro apresentação para o ilustrador, né? O primeiro storyboard que vai ser feito, que tem que ser criado do livro, né? E assim vai. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a interferência da ilustração na história da humanidade. Vamos lá. Tudo começou com as primeiras imagens ilustradas há 53 anos atrás, 53 mil anos atrás, na África do Sul, que são as primeiras aparições das pinturas rupestres. Cássio, temos imagens, comandante Hamilton. Então, eu quero que vocês vejam, desde muitos anos atrás, a ilustração ela já era a referência principal de comunicação para os humanos, né? Nós temos ali 2 exemplos de pinturas rupestres, né, que foram encontrados dentro de cavernas e tal, onde o ser humano já se comunicava através de desenhos, de ilustração, muito antes da escrita, né? Então eu tenho que entrar nessa essência, porque quando a gente vai ilustrar, a gente também, como ilustrador, tento buscar as referências da história para poder desenvolver o trabalho atual e transmitir de uma forma mais atual no livro, né? Logo a gente passa para os petróglifos, né, que são os desenhos feitos em pedras, eles eram feitos direto na pedra, né? A pintura rupestre é com tinta, né, que eles usavam na época, né? Tinta, sangue, e, enfim, o que eles tinham ali, né, na mão, né? E os petróglifos eles eram gravados na pedra, né? Nós temos exemplos das linhas de Nazca, e, enfim, vários exemplos que ao longo do tempo, dos anos, foram sendo descobertos por historiadores, enfim, né, que falam um pouco da comunicação naquela época, né? Sim. Passando muito tempo depois, eu não posso deixar de falar também, voltar no tempo de 2.800 anos antes de Cristo, que é os egípcios, né? A época egípcia, né, que a gente foi um marco na evolução da escrita humana e comunicação. Vocês podem ver que a linguagem egípcia, ela usava, em vez de palavras, eram símbolos, né? Então, quando os egípcios escreviam nas pedras, usando os petrógrafos, né, que a gente vê nas paredes, tu vê muito em filme, né? A organização e a escrita, a contagem de histórias deles eram através de ilustrações, né? Então, tu pode ver que tu tem os desenhos, e cada desenho daquele significa uma palavra ou um acontecimento na história, né? Então, a linguagem egípcia ela foi um marco muito importante na história da evolução e comunicação humana, né? E assim vai, né? Logo em seguida, os historiadores descobriram esse código, né? É o código Hammurabi, né? Que, então, a linguagem Hammurabi, que foi se desvendando o que significava cada um desses desenhos, e para poder desvendar o que era escrito. Pessoal, lembra que eu sou um curioso, eu sou um curioso nato, sou um pesquisador, mas eu não sou um professor, eu falo que eu sempre sou um aluno, então eu vou buscando a informação. Eu estou dando esses pitacos de comunicação, mas vocês vão atrás. Está disponível em livros, está na internet. Então é muito legal, tu que é artista, que está pesquisando sobre arte, ou já estudou arte, ou é um desenhista, que só tem essas referências atuais hoje, né? De quadrinhos, de filmes, né? Então, tu procurar essas referências históricas para aprimorar os teus desenhos é fantástico. Então, isso é essencial na tua formação como ilustrador, né? Tu ter essa bagagem histórica de conhecimento. E não só o que tu vê comercialmente, mas sim da essência mesmo, né? E tal. Eu não posso deixar de citar o primeiro livro da história, que feito em série. Tu imagina o William Noss no Egito, eu e tu, lá trabalhando com areia, pedrinha. Cara, vamos desenvolver um livro. Mas que livro, cara? Como enterrar as pessoas? Imagina. Como vamos fazer isso, cara? Cara, vamos inventar uma história. Dizer que a gente, antes de enterrar uma pessoa, a gente tem que tirar o pulmão, tem que tirar o fígado, tem que tirar não sei o quê, botar uns jarrinhos e enterrar ela dessa forma. Então, foi criado o Livro dos Mortos, o primeiro livro da história da humanidade feito em série comercialmente. Isso foi fantástico. Então, a gente passa, nesse mundo egípcio ainda, a gente não posso deixar de citar o Livro dos Mortos, o primeiro livro feito
na história da humanidade. E esse livro era feito de uma forma, era uma pessoa que fazia? Tinha como é que... Cara, por incrível que pareça, ele era feito de papiro, né? O papiro é feito da folha da palmeira, que se chama na época, né? Sim. A fibra da palmeira. E tinha uma operação, cara, como se fosse uma editora. Então, nós tínhamos a equipe que produzia o papel, a equipe dos ilustradores, e nós tínhamos os escritores, que era um livro todo feito à mão. Sim. Né? E aí funcionava como uma editora mesmo, organizada. Isso era fantástico naquela época, né? Então, se tu acompanhar a história do Livro dos Mortos, vocês vão ver que é o primeiro livro comercialmente do mundo, comercializado na época egípcia. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, gente, vocês mandam uma mensagem que a gente está online aqui. Então, essas são as minhas referências para falar para vocês. Pesquisem sobre o Livro do Morto, na Discovery, na History, tem bastante material visual sobre isso, falando sobre esse livro. É fantástico. A história, o Livro dos Mortos, para te ter uma noção, ele era vendido para os faraós primeiro, né? Porque tinham mais dinheiro. Sim. Só que existiam poucos faraós, né? Não era no Egito todo, poder vender um livro daqueles ali era. Então eles foram baixando de escalão. O livro já começou a ser encontrado dentro de sarcófagos mais de pessoas não tão importantes na época, até os próprios plebeus e enfim. Então eles descobriram que o Livro dos Mortos não era um livro exclusivo, né, para as pessoas que tinham muito dinheiro em si. Sim. Como eles não tinham para quem vender, sim, eles foram baixando o livro para deixando o livro mais popular, digamos assim, né? E aí sim se tem essa noção de esse descobrimento da primeira venda de um livro em série da história, que é o Livro dos Mortos no Egito, né? Nós temos imagens até, né, do Livro dos Mortos ali, uma das folhas. Passou, né, aqui já. De como era o procedimento de embalsamento, né, das múmias, sim, né? Tinha que separar. A única coisa que eles deixavam era o coração. Não, vou deixar o coração, e quando ele chegar lá no outro êxtase da vida dele, o coração vai funcionar, mas o cérebro eles arrancavam. O cérebro arrancava. Eles tiravam o cérebro, botavam num jarrinho. Então, olha a imaginação dos caras naquela época, velho. Que é demais, né? Tu poder desmontar a pessoa, botar num jarrinho e enterrar com os bens, porque ela até precisava de dinheiro para chegar no céu e ter a vida dela mansa, né? Nossa. Mas faz parte da cultura e claro, da história humana, então a gente não pode deixar de falar. E continuando aqui, falando um pouquinho mais de história, essa migração da figura no alfabeto atual que a gente conhece hoje, né? Então ela começou 1000 anos antes de Cristo, pelos gregos. Nós temos algumas imagens ali falando sobre essa migração da ilustração para o alfabeto atual, né, que deu origem em meados ali, de 1000 anos antes de Cristo, pelos gregos, aí começou a serifas, né, a introdução de serifas nos desenhos, né, a definição da ilustração para o alfabeto atual que a gente tem, a simbologia, né, que tem tudo isso, a pictografia, que era escrever daquele jeito dos gregos, né? E a escrita linear, que daí é a organização daquelas imagens já em linha, como se fosse, ou como a gente conhece hoje de um livro, de um jornal, de como se define a organização de leitura, né? dessas gravuras, no caso, né? Aí nós temos também aqui, eu não posso deixar de citar na história, que é o alfabeto aramaico, o alfabeto árabe, né? E também a caligrafia chinesa, que ainda hoje é muito simbólica, são símbolos, né? Tu vê hoje um símbolo chinês, ele define quase toda uma frase, né? Então tem toda uma simbologia por trás daquela ilustração. Sim. Né? Eu chamo de ilustração porque parece que são riscos mesmo, né? Feito com lápis, com pincel, que na verdade é uma ilustração que define toda uma palavra, uma frase, né? Enfim, sim, é aquilo ali. Bom, você deve estar perguntando, mas já você não vai desenhar, não tem ilustração aí? Não, calma, estou chegando lá. É só para definir a formação da ilustração, para vocês entenderem que antes de existir a escrita, existiam as ilustrações. Está entendendo? Eu vou voltar um pouquinho ali quando a gente falou sobre
as pinturas, as primeiras pinturas que a gente da história ali, que é as rupestres, tem um tipo de pintura das rupestres ali que eram até tem uma imagem das mãozinhas ali. Cássio, se tu pode voltar aquela da imagem das mãozinhas da rupestre ali, que eu quero só falar um detalhe daquilo ali. O que eles usavam? Eles usavam um caninho de bambu, botavam a mão na parede e cuspiam sangue na mão para deixar marcado. Então, aquilo ali é a primeira forma de artistas, são os primeiros artistas da história. Sim. Marcando o território, mostrando a cultura deles ali através... Pode ver que tem uma imagem, ela está no ar. Essa imagem vocês podem ver que eles usavam. Cara, essa técnica que a gente usa hoje é a hot stamp, tá entendendo? São as máscaras que a gente usa na parte de produção, que é muito legal. Até hoje, são os grafistas da época. É muito bacana isso aí. Já existia grafiteiro naquela época. Então eles usavam um caninho de bambu, às vezes era um osso, né? Eles enchiam a boca com tinta e cuspiam na mão para deixar a marca deles ali na... Me corrige, né, cara, se eu estiver errado com isso aí, né? Então, eles cuspiam... Cara, aquilo ali é aerografia. É uma técnica que eu uso, que eu usei muito tempo, né? Só que, porém, hoje tu compra a canetinha de aerógrafo, né? Tu liga ela num compressor e tu usa a aerografia para fazer a parte de pinturas. Sim. Então, tu pode ver a essência da técnica, de onde ela se surgiu. Lá, nada mais é que essa imagem chama-se aerografia nos tempos atuais hoje, que os nossos irmãos rupestres já usavam naquela época. Então, é uma curiosidade muito legal. Bom, vamos continuar. Voltando ao assunto da formação do alfabeto, a migração da ilustração para o alfabeto, a gente não pode deixar de citar aqui também os manuscritos iluminados de Virgílios Vaticanos. Aí tu já vai ver que lado que a história vai se indo, né, cara? Então, tu já começa a ter uma concepção e uma ideia de onde a escrita vai parar e a ilustração também vai se encaixar novamente, né? Porque ela retornará para os livros, depois que é definido que ela passa de ilustração para o alfabeto e depois do alfabeto para ilustração de novo. Que não adianta, a ilustração é a comunicação mais direta para uma grande massa. Digo grande massa, a sociedade mesmo. A comunicação, a ilustração, ela é tão importante na evolução e organização de uma sociedade do que uma escrita. Eu sempre defendo isso, porque é muito mais rápido tu entender um desenho do que tu ler um parágrafo inteiro. Sim. Tu entende isso? Essa interferência visual de educação, ela é muito importante, né? E eu não posso deixar de citar o livro, um dos principais livros da história, o primeiro comercializado, que é o Livro dos Mortos, e um principal livro, né, que em 1450 foi escrito com a junção dos cobrimentos dos arquivos do Mar Morto, né, e tal, escrito por Johann Gutenberg, que é a Bíblia. Foi o primeiro livro, né, em série produzido, né, que foi a Bíblia, mundialmente conhecido, hoje um dos livros mais importantes. Até hoje um dos mais vendidos também, mais vendidos do mundo. Está perdendo só para o Felipe Neto, porque não vende livro. Mas a primeira de Gutenberg é a que hoje é a mais disputada, né, que é uma Bíblia fantástica e tal. E eu estou falando dessa Bíblia porque ela tem também a versão modificada, que é a de Pomperum, né? Que é uma Bíblia mais ilustrada. Ela é fantástica, essa Bíblia, porque essa Bíblia ela é usada como referência para os quadrinhos de hoje, sabe? Então, Cássio, se tu tiver uma imagem dessa Bíblia aí e colocar, que é demais, gente. Eles usavam o estilo xilografado, né, que era um estilo impresso para fazer. Eu vou falar logo em seguida sobre esse estilo, porque era usado para a produção em grande escala. Né? O estilo de Gutenberg dessa Bíblia, esse estilo de produção, ele foi usado durante 400 anos interruptos. Ele deu origem ao livro atual que a gente tem hoje, né? A organização do livro atual,
que é a Bíblia, foi a referência de todos os livros, a capa de couro, né? Então toda a organização de montagem do livro, enfim, surgiu de Gutenberg, né, na produção desse livro, né? E é muito legal, se tu vê a referência dessa Bíblia de Pompérum, ela tem uma referência muito grande com os quadrinhos de hoje, porque ela conta uma história ilustrada, né? A gente está falando de uma época dos Iluminados e tal, né? E, enfim, ela é rica em detalhes e organização para contar a história. É o que a gente usa hoje como referência nos quadrinhos mesmo, né? Na criação de um storyboard, na criação de um quadrinho, na concepção de uma história ilustrada, né? Então, essa referência dessa Bíblia ela é muito importante, né? Para você que está querendo estudar, querendo fazer quadrinhos, começar a desenhar, então buscar essa referência histórica que é a Bíblia de Pompérum, né? Então ela é muito legal, né? Eu acho que está aparecendo aí, Cássio, o comparativo das duas Bíblias, de uma página em quadrinhos e uma página da Bíblia de Pompérum, que vocês podem ver que a organização, a contagem da história dela é muito legal, porque ela tem um peso muito grande hoje na história, na concepção dos quadrinhos atuais, né? Uma outra curiosidade, cara, uma Bíblia ou um livro naquela época, a gente está falando de 1400, 1300 anos, cara, o preço de um livro era equivalente a uma fazenda. Eram muito caros, como eles eram livros feitos à mão, né? Existia todo um trabalho por trás, né? Eles usavam ouro, dependendo o livro, ele era até bem mais caro que uma fazenda. Para poder ter um livro em casa, tu pagava um valor muito alto, né? Que era mais visto pela nobreza, né? Então eram as pessoas que tinham mais condições de ter um livro na época, né, que hoje a gente tem a facilidade de ter os livros digitais e os e-books, né, e a quantidade de equipamento e tecnologia que a gente tem, antigamente não se tinha, né? Então, normalmente eles usavam as gravuras para ilustrar as igrejas, porque eram mais fáceis, era acesso, tu pagava um artista para poder fazer essa ilustração dentro de um templo ou uma igreja. Aí todo mundo tinha acesso à cultura, né, que era dentro da igreja em si, né? Mas a gente não pode deixar de falar sobre isso também, né? Bom, vamos falar um pouco agora, saindo dessa parte de ilustração, a gente saindo da parte da história da ilustração, né? E essa migração da ilustração para o alfabeto atual e depois ela voltando, a ilustração voltando para a parte de comunicação, né? Que, como eu falei para ti, a ilustração ela é e sempre vai ser a comunicação mais direta, né? E mais rápida para uma grande massa, né? Que é a ilustração, eu sempre defendi isso. A gente vai falar dos estilos e aplicações da ilustração, né? Onde ela se encaixa dentro dos livros agora e como tu faz ela, né? Qual é os estilos, como acontece, como tu monta o personagem. Vamos entrar nessa parte aí que eu acho bem legal. Saindo um pouco da história agora. Se eu falei alguma bobagem, pessoal, por favor, me corrijam, eu estou à disposição. Eu sou, que nem eu falei, eu sou um aluno, eu estou sempre aprendendo, né? Se tiver dúvida também, pode mandar a pergunta aqui embaixo. Manda uma pergunta que a gente tenta responder aqui. Tá. Eu tenho que falar um pouco da xilografura, que é um estilo de ilustração. É uma técnica antiga, ela nasceu na China, né? E ela consiste em ilustrar em madeira superfícies que você possa moldar, né? Tu pega uma placa de madeira e tu molda a figura ali, né? Com umas ferramentas e tal, né? Tu esculpe, né, a madeira, porque tu usa aquilo ali para depois duplicar ela, ela trabalha como se fosse num carimbo, né, para poder reproduzir de uma forma mais rápida o material e a ilustração que tu tem. Depois eles vêm com acabamentos e detalhes e assim vai. Nós temos até uma imagem desse estilo que é a xilografura, né, e ela aqui no Brasil, incrivelmente, ela é mais conhecida no cordel, né, que é a xilografura, ela é muito usada no Nordeste, né, com a cultura nordestina brasileira, né. Nós temos uma imagem até só mostrando isso,
né? A imagem que muitas vezes tu vê, ela é aquela imagem preta e branca, né? Com poucos detalhes, ela não tem sombra, né? São imagens chapadas, né? Sim. Que tu usa ela para não só na questão da criação ali em si, mas para a parte de reprodução. Ela é mais rápida. Eu só quero falar mais uma curiosidade que eu acho muito legal em toda essa história, é que existe uma diferença entre dois tipos de artista, o artesão e o designer. Tá entendendo? Essa migração que teve entre o artesão que faz uma peça única, né? Eu vou esculpir o William aqui agora numa pedra, né? E o designer, essa concepção já é dos tempos modernos agora, né? Na Revolução Industrial se definiu isso melhor, que é tu poder desenvolver um William que eu possa publicar ele em várias versões de uma forma industrial. Eu quero te replicar. Então, essa é a grande diferença. O artesão ele faz uma peça só, né? Isso não só na pintura, mas também na parte de arquitetura também, né? Enfim, vai longe, essa é uma conversa longe, então é só para definir bem. E aí, durante o período da Revolução Industrial, no início do século passado, se definiu o designer industrial e hoje o designer gráfico, que eu sou, né? Que é a parte que usa as ferramentas gráficas na concepção para produção em série. Então, essa é a diferença. O artesão ele produz uma peça e o designer produz em série. Então, ele pensa no objeto em série. Quando eu vou desenvolver, vamos dar um exemplo, eu vou desenvolver essa caneta aqui, eu não posso pensar nela, não, eu vou fazer ela ergonômica para poder pegar com a mão e posicionar ela no meu pulso. Fica inviável a produção. Sim. Eu vou fazer uma unidade só, então eu sou um artesão. Agora, quando eu desenvolvo uma caneta que ela tenha cilíndrica, tem o pino que expulsa ela do plástico, da forma, e ela vai ser feita em escala, então eu usei a parte de designer, né, que é não só a parte da criação da peça, mas sim a sua reprodução em grande escala. Isso que é legal. Né? Então, tu pensar o grande papel do designer moderno hoje é a solução de um problema. Isso eu acho fantástico, né? Sim. Se não existisse um problema, não existisse o designer, porque ele resolve tudo. Né? E aí vai, né? Então, isso não é só... Eu estou dando o exemplo da caneta, mas isso vai para a linha de montagem industrial, Sim. isso vai para a linha de criação, enfim, automobilística, varia muito, né? Então, cada um se especializa na sua área, a parte de designer gráfico e a de design industrial, design técnico, e aí vai indo, né? Vamos continuar. Voltando à ilustração nos livros, tem uma outra técnica que eu acho muito legal, que ela é usada hoje ainda, que é a montagem da ilustração em colagem. É quando tu usa vários elementos de revistas, de jornais, vários recortes, para montar a gravura que tu deseja. Nós temos ali uma imagem exemplo, né, Cássio? Que é de colagem, né, usada em livros. Ali nós temos um exemplo muito legal. Né? Eu usei aqui essa técnica com um livro que eu fiz com a Roberta Ledo, quando eu prestava serviço numa gráfica, que ela usou essa técnica de colagem. Vocês podem ver que ela usou o recorte da bonequinha e os detalhes da organização do livro. Ela usou recortes. Né? Esse aqui é um livro muito gostoso, que ela conta um pouco da introdução, que é o Imagina Só, que é da Roberta Ledo, que eu uso esse livro como uma referência para mim, pois ele usa essa colagem, montagem de fotos no livro, que é muito legal. E fala do pop art, e ela conta a história da arte visual nos mundos antigos e as atuais agora também. Usei essa técnica de colagem neste livro aqui. É um exemplo, tá? Logo depois, vamos falar mais de uma técnica que é a pintura. Né? A pintura, tu pode usar inúmeros materiais. Né? Hoje, tu tem muita coisa disponível.
tintas acrílicas, tinta a óleo, tinta PVA. Então, tem várias técnicas de tintas que tu usa hoje para colorir a tua ilustração, né? Mas eu quero falar das principais, que foram usadas por grandes artistas renascentistas, né? Aí nós vamos falar de Pablo Picasso, Monet, Van Gogh, Leonardo da Vinci, assim vai. Nós temos uma foto da Capela Sistina, que é muito legal, né? Pode ver, esse já parte o exemplo de ilustrações que a gente tem. A técnica que eles usavam, eles faziam uma argamassa, eles usavam gesso, coloriam o gesso e pintavam aquilo aí, porque é uma pintura permanente, né? Ela vai ficar ao longo dos anos exposta, né? Hoje tem a Capela Sistina, tem a Leonardo da Vinci, tem muita coisa legal que está expostas hoje no mundo inteiro, né? Então é legal fazer um trabalho de pesquisa também sobre essas técnicas, até numa certa pintando a Capela Sistina, ele até ficou cego porque ele ficava lá de cabeça para baixo lá pintando o teto da igreja e acabava pingando dentro do olho dele e acabou por um certo período até ele ficou cego, né? Nossa. Por causa da tinta, né? Da tinta, e assim vai. Cara, eu estou falando meio rápido aqui, mas estou tentando fazer um apanhado geral da história e da ilustração. Então, se eu estou muito rápido, por favor, William, me corrija. Não, mas é isso aí, o pessoal está gostando aqui, tem um pessoal comentando aqui, só deixa eu interromper o Tasca rapidinho. A Tatiana do Espírito Santo, patrona, tá te mandando um abraço. Tasca é cultura, ela botou aqui. Aprendendo muito, estou encantada. Gil Kipper, saudações ao colega ilustrador. Cláudia Maria Rossoni está aqui. Mona Lisa Furtado está aqui. Tatiana do Espírito Santo está aqui. Marilise Gribler está aqui. Lucas dos Santos Dias está aqui. Vera Lúcia está aqui. Jefferson Carvalho Machado está aqui, o pessoal curtindo bastante, curta, compartilhe e segue essa oficina que tá uma aula de história aqui agora e depois vai ter desenho aqui, hein? Mas segue aí, Tasca. Tá, vamos lá. Eu não posso deixar de falar também da calcografura, que é a calcografura, perdão, ela foi usada em chapas de metal, né, para ser reproduzida também em grande escala, né? Essa técnica ela é usada muito até hoje, né? Tu vê nas gráficas, não é o metal, mas são outros tipos de processos de produção de livros, né? Da produção impressa hoje, né? São chapas gravadas com a informação de um livro ou um jornal, que entram numa outra máquina, que ela é rotativa, que ela vai molhando e vai passando aquelas imagens da chapa para o papel. Então, é a produção rotativa de livros, de jornais, de revistas. Ela ainda é a mais barata hoje, né, que é a rotativa, mas para grandes escalas, né? E as gráficas atuais hoje usam as impressões digitais, que são mais rápidas, né, que não têm a impressão do fotolito, né? As máquinas, a tecnologia hoje está tão avançada que já não precisa mais queimar o fotolito, fazer todo esse processo de separação de cor para poder produzir um material, poder produzir um livro, né? Enfim, a tecnologia veio a favor e a gente pode produzir hoje, independente de pequenas escalas ou grandes escalas, no mesmo equipamento de produção, né? Bom, aí, William, a gente terminou essa parte do processo de ilustrações e suas técnicas de produção, né? E vamos falar um pouco, como eu vim aqui falar sobre ilustrações infantis, né, que eu acho muito legal. Eu vou me dedicar a esse assunto, né? O assunto do livro também, que eu e a Tati fizemos com muito carinho para a Feira do Livro, né? Que é o Ubiraci, ele está aqui. Né, o Ubiraci aqui, né? O nosso índiozinho, que faz parte da história e uma aventura no Rio Caí, né? Então, eu vou falar um pouco sobre ele e as técnicas que a gente usa na hora de ilustrar um livro infantil. As técnicas que eu uso, né? Então, eu vou citar alguns exemplos, né? E, enfim, concluindo toda essa parte de história, de curiosidades sobre a ilustração no mundo e a introdução dela na sociedade, a gente vai falar agora um pouco sobre a parte de criação de personagens, né? Que é fantástico tu poder ter esse tato, essa sensibilidade em capturar o que o escritor deseja. Normalmente, quando tu recebe uma ideia de um escritor,
ele às vezes não sabe a grandeza da história dele, a visão que ele está nos contando. Porque ele está contando uma história. E eu já estou imaginando um mundo totalmente criado, o mundo da fantasia que ele está passando para mim, né? Assim é o exemplo da Tati. A Tati, ela veio para mim, Gerson, eu tenho uma história muito legal do índiozinho, Caigangue, que veio, que está numa tribo, e ele foge para conhecer onde os pais deles iam e tal, ele foge, fica perdido no rio e quer voltar para casa. Então, tu tem que ler, reler a história, o conto dela, e imaginar toda a situação, todo aquele cenário que envolve a criação de um personagem, né? É por isso que eu falei um pouco da história. Então, agora vocês vão começar a ligar os pontos. Um pouco da história da arte, da introdução da ilustração e tal. São apenas tópicos que eu falei. Gente, tem muita coisa, tem muita técnica que ao longo dos anos foram criadas e tal. Então, eu convido vocês a pesquisarem, vão atrás. É muito bacana. Essa alimentação de informação, ela é importante na hora da criação de um personagem, sabe? Sim. Porque, como se trata de um índio que viveu há muitos anos aqui na cidade de Montenegro, uma tribo Caigangue, então tu tem que ter as referências rupestres, tu tem que ter as referências egípcias, sabe? Então isso tudo interfere na concepção do personagem e a situação também da parte de produção visual, né? Que é os estilos e a forma de como tu vai usar o desenho, como é que tu vai apresentar aquele desenho. Eu não posso, eu gosto sempre de quando criar uma página de um livro ou um desenho, ou ilustrar um personagem, eu tenho que me situar no tempo que ele está, né? E eu tenho olha o desafio, eu tenho que me situar no tempo do índio, mas a leitura ela tem que ser atemporal. Não sei se tu consegue entender. Trazer aquela imagem antiga para o tempo atual, né, para te poder ser fácil de entender, né, e direcionada para as crianças, ou infanto-juvenil, ou história em quadrinhos, sabe, e assim vai. A criação de um personagem, como é que eu vou definir o Inaê para ti? Eu vou começar a desenhar, fazer uns esboços aqui. Vamos ver. Quando a gente vai desenhar um personagem, William, isso entra a questão de anatomia, entra a questão de perspectiva, aí entra a questão de estudos de sombra, o que tu vai usar nesse personagem, né? Como tu vai usar ele e para que ele vai ser usado, né? Então, o que acontece? Eu vou criar um personagem infantil. Eu precisava criar um índiozinho, né? Uma criança pequena. Então, a gente sabe que um corpo de um ser humano, de um homem, né? Ele se define aqui na cintura, antebraço, e o braço e acaba, a mão dele acaba no meio, aqui a perna, joelho, né? E assim vai. Nós temos um layout de um homem aqui, tá? O cálculo é feito o seguinte, quando eu faço um cálculo, quando eu vou desenhar uma criança, eu pego a anatomia de um homem, né? Que ela é medida a cabeça, a gente sempre costuma usar 8 partes dela, calculando, para se definir uma referência de altura, né? E em cima dela, o que eu faço? Eu vou fazendo a parte de divisões, né? Onde vai ficar o cotovelo, onde vai ficar a mão, onde vai ser o centro do braço, né? Onde vai ficar o joelho, e vou calculando até chegar a 8 partes. Para uma criança, para te ilustrar uma criança, o que eu faço? Eu uso 4 partes da cabeça. É o cálculo que eu uso de referência na hora de desenvolver um personagem infantil. Usando essas 4 partes aqui, eu vou distribuir essas 4 partes na concepção da criação do personagem. A única diferença de tu desenhar um personagem infantil e um adulto é que a cabeça do personagem é maior. A criança, normalmente, ela tem a cabeça maior do que o corpo.
Entendeu? Sim. E o que acontece? Fica mais engraçado, é a visão que tu tem, é o olhar de visão de perspectiva. Normalmente, quando tu olha para uma criança, ela é menor que tu, aí teu olho ele já baixa. Normalmente, em perspectiva, a cabeça da criança fica maior que o resto do corpo. Então, é uma questão de profundidade, é uma percepção que tu tem na hora que tu vai criar. Isso faz parte da vida. Quem for desenhista que está me acompanhando, tem essa percepção, esse tato na hora de montar um personagem. Então, o que eu faço? Eu pego a cabeça do personagem, né? Normalmente eu duplico por 2, né? Faço dois círculos no caso, e aí eu junto essas partes aqui, né? E assim vai. O que acontece? Eu faço uma divisória no meio da cabeça do personagem, faço mais uma divisória no meio dessas duas partes e defino o pescoço. Aí nós temos o pescocinho do personagem. Esses 2 círculos que eu crio aqui, esse ponto de interferência, eu vou desenhar o cabelo. No caso do índio, o cocarzinho, né? Exatamente, daí que entra o estudo. Segue junto com a gente aqui, pessoal. Não se perca, a internet deu uma caidinha, mas volta aqui que nós temos mais oficina com o nosso ilustrador, Gerson Tasca, tá? Nós somos traídos aí pela internet, caiu a internet aqui no estúdio do Sesc em Montenegro, mas já está de volta. Não vamos perder É ao vivo, né? É ao vivo, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né, Gerson? Exatamente. Vamos continuar, então, assim. Você estava explicando, então, da forma de criar um personagem. Isso, exatamente. Desculpa, pessoal, a queda da internet, é um problema ao vivo, então a gente sabe que tudo pode acontecer aqui, né, William? E estamos preparados para isso aí. Então, deu essa queda, deu esse intervalinho. Foi o tempo que a gente teve também de tomar uma aguinha, de apagar o desenho aqui no quadro e continuar a explicação, né? Bom, a gente estava falando da concepção de personagens infantis, né, que é a parte de anatomia e perspectiva, né, e o uso dele depois na parte de ilustração de livros. Eu estava falando do comparativo de um desenho adulto, né, de um desenho padrão que se usa em quadrinhos hoje, e a comparação do tamanho de um desenho infantil na hora de ilustrar e usar ele no cenário da ficção, que é a literatura, uns filmes e tal, a referência que tu tem, né? Eu estava comentando que a grande diferença do personagem infantil para o adulto é que ele tem a cabecinha um pouco maior, né? Em questões visuais, eu estava comentando também sobre a parte da perspectiva, né, que tu enxerga uma criança sempre muito mais baixo que tu, e a tendência é tu ter essa visão sempre da cabeça maior e o corpinho mais pequeno. Isso ajuda muito na hora da concepção do personagem. Então, quando a gente vai desenvolver um personagem, a gente precisa dar vida para ele, né? A gente não sabe como ele vai fazer, as situações que ele vai enfrentar, né, durante a história, né, que a gente tem que ilustrar. E o que a gente faz? A gente faz os primeiros rafes, que são os primeiros esboços, né, do personagem no papel. Então a gente começa a pegar algumas referências, né, faz um estudo sobre o que é a história que vai ser contada, né, o estilo de personagem. Estou citando o exemplo do Ibiraci, né, que é o índiozinho que a gente criou, a concepção dele, né, enfim. Só que eu tenho que criar ele em várias situações, né. Uma das situações que ele se enfrenta dentro do rio é ele andando na canoa. Então, como é que eu vou desenhar o personagem na canoa? Eu vou usar o esqueletinho. Primeiro eu vou fazer o ponto, uma bolinha, que seria a referência. Eu vou usar esses traços de esqueleto dentro da canoa, o ponto da cintura onde ele vai estar sentado, né? E vou fazer esse
todo mundo, eu desenho como palitinhos, mas não, mas é assim que funciona. E desenhar os ombros dele e usando essa técnica para poder desenhar ele no remo, né? Como ele vai funcionar, onde é a posição das mãozinhas dele, né? E o que acontece? Então, eu vou desenhar ele de ladinho, né? Que é o nosso índiozinho aqui. Não sei se eu vou usar outra cor aqui, vamos ver se ela fica melhor. Aí. Eu vou usar o barco aqui, né, como referência, o barquinho, né? E aí ele pode ver que os pezinhos dele já não aparecem, né? Então eu vou desenhar o personagem como eu vou seguir, como eu já tenho os olhozinhos dele desenhado aqui, a boquinha, né? Aí tu segue para a orelhinha, né? E o cabelinho dele, que é o cabelinho do Biraci, né? Que ele já está dentro do rio aqui apavorado, né? Aí que eu usei? Eu usei a técnica não, o fator histórico, que é a pintura corporal dos índios caigangues na época, né? Que eles usavam essa pintura nos olhos e no corpo e tal. Acrescentei umas peninhas, né? Que seriam a parte engraçada dele, né? Porque isso, não tem como definir um índio para uma criança sem ter um cocarzinho, sem ter uma peninha. Caiu de novo? E aí, continuando. E aí, o que acontece? Eu vou desenhar o corpinho dele, né? Eu vou começar pelos ombros, pelas mãozinhas, né? Vou estudando essa perspectiva, o cotovelinho, né? E desenhando a posição do remo, né? Onde vai estar o remo, que o remo ele vai estar na água do outro lado, né? E ele vai estar navegando pelo rio, né? Então aqui nós vamos fazer uma aguinha aqui, né? E aí pode ver que é um monte de risco, mas assim é o que define o personagem para chegar ele até esse ponto. Então tu começa com os planos de perspectiva do personagem, né? Onde tu quer a posição dele facilita um monte. Claro que com o longo do tempo, com prática, tu muitas vezes nem usa mais essa técnica, né? Sim. Então eu estou falando mais para quem está começando, né? Então a questão do índio, o corte de cabelo, as penas, a posição que a canoa vai ficar e assim vai, né? Então, a gente pode fazer aqui o remo na água e continua assim. Então até formar o personagem, né? Qual é a técnica que eu usei para dar vida ao Inaê no livro? Eu usei a aquarela, que a aquarela é uma das técnicas mais lúdicas usada por um público infantil, né? Com um pouco de toque do preto, que eu sempre costumo definir um pouco o personagem. Aqui tem ele numa canoa até, ó. Com as linhas do preto, porque ela pode ser um pouquinho mais pesada, mas ela ajuda na melhor definição do personagem na questão visual, né? A gente tenta evitar usar muito cores carregadas para a criação de um personagem infantil, mas nesse caso eu usei um fundo mais claro e as linhas definitivas definidas do personagem, né? O Biraci, né? Nós temos aqui, eu posso pegar aqui? Pode pegar, vai lá. Nós temos aqui também, eu trouxe meu caderno de criação, que é muito legal, que aqui tem mais alguns exemplos de pintura em aquarela. Consegue enxergar, Cássio? Vou ficar meio paradinho aqui. Então, vocês podem ver que tem um nanquim misturado com a aquarela para definir, né? O que é aquarela? Aquarela é um giz de colorir que tu mistura com água e dá esse efeito de pintura, né? Tu define toda essa parte mais visual. Eu gosto de usar a folha, um sulfite 230 gramas, né? Para poder definir a história que vai ser contada. Como nós temos hoje equipamentos de captura, que é o scanner em 3D e tal, eu costumo usar ainda. Você pode ver que são desenhos perdidos, né? Que depois tu monta ele na parte da montagem do livro, a parte tipográfica, para poder montar o livro definido, né? Na parte de montagem gráfica, na parte de design gráfico, né?
Então, uso muito essa técnica para falar sobre livros infantis, né? Quando eu vou contar uma história referente a um livro infantil. Mas, fora essa, gente, tem muitas outras técnicas. Essa é só uma que eu estou usando. Hoje existem ferramentas visuais, né? Nós temos aí a Adobe, que tem inúmeros programas e softwares desenvolvidos para pintura digital, né? Um exemplo de uma pintura digital é o livro da Bisteca, que eu fiz com a Simone Dor, deve estar nos assistindo agora, um abraço, Simone. Que eu fiz com ela é o livrinho da Bisteca, né? Uma centopeia, que conta uma história, não é? Só que esse tipo de pintura aqui é uma pintura digital. Ela é digitalmente criada dentro do computador para poder passar. Ela também é um livro didático, né? Ela tem essa interação que eu já havia comentado nas entrevistas anteriores aqui, que eu gosto de fazer essa interação, essa imersão da criança dentro do livro. Então, eu sempre costumo botar dentro do livro alguma atividade lúdica para a criança poder interagir com o livro, nem que for 1 ou 2 páginas. Isso é muito legal, porque além da criança ter esse apego visual da leitura, dessa imersão de leitura, ela tem um contato direto com o livro. Isso é fantástico. Então, eu sempre costumo botar uma brincadeira no final, sabe, desenhar, no caso aqui a Bisteca, essa interação com o personagem, a criança, chama muito mais a atenção dela, né? Então, voltando, eu usei a técnica Vocês podem ver que a técnica de pintura digital, ela é muito parecida com é quase idêntica, né, à pintura feita à mão. Só que não adianta você passar direto para a pintura digital sem entender o processo de concepção da pintura feita manualmente. Isso facilita um monte o teu trabalho. Eu já, como experiência própria, já tive contato com vários tipos de estilos de pintura, né? Desde a pintura com aerografia, desde a pintura com grafite, com uso de tinta em parede, né, até a pintura com carvão e giz. Eu usei até pó de café para poder pintar. Que mais que eu posso falar sobre essa experiência de desenhar? Aqui nós temos um exemplo, né, William, de pinturas feitas com... esse aqui já é um outro estilo de pintura que eu gosto, né, que são pinturas um pouco... que eles falam são layouts feitos para jogos, cenas de guerra, e, enfim, é um outro público, não, é infantil, né? Mas é muito legal você ter essa comparação de tipos de desenho, né? Então, pode ver que são desenhos mais pesados, são desenhos que contam uma história, eles têm mais movimento, são usados para fazer uma capa de um livro de guerra, ou uma capa de um jogo, né? São usados como referência. E esse tipo de técnica também, ela define... Deixa eu pegar se eu tenho mais um aqui. Tem criação de personagens aqui também. Concepção de personagens para... Daí entra a parte do design gráfico, a parte de comunicação, né? Enfim, todos os personagens que são criados, a introdução do personagem na minha vida. Como eu tenho uma agência de propaganda, né? A gente sabe que, às vezes, é difícil tu encaixar um personagem numa comunicação, e eu tento fazer um esforço possível para tentar encaixar um personagem na comunicação digital hoje, né? Usada no mercado atual. Eu tenho que falar um pouquinho também sobre a parte de ilustração usada em filmes, né? Então, são os storyboards. Nada mais é que o filme contado em quadrinhos antes da produção final. Por que é tão importante um storyboard, né? Nós, quando fizemos um livro, nós ganhamos um roteiro, né, de um escritor, né, e nós temos que reproduzir ele visualmente num livro. Agora, quando tu passa de um roteiro para um filme, tem uma parte essencial dessa transição, que são os storyboards, que são desenhos, é aquele roteiro criado em quadrinhos para ajudar na captura das imagens na produção cinematográfica. Sim. Né? Então, tu desenvolve ali uma série de quadrinhos
já com um estudo de perspectiva, de tipos de sombra, né? As sombras que eu já mostrei aqui, elas fazem, deixa eu ver aqui, vamos pegar uma cena aqui. Ah, essa aí é legal. Nós temos uma cena de uma guerra aqui, né? Estou mostrando só a parte de guerra. Então vocês podem ver que isso aqui é o ângulo da câmera, é um exemplo de storyboard, né? Que o cinema usa hoje para poder, porque quem está atrás da câmera muitas vezes é mais técnico do que o artista, né? O papel dele não é descobrir o que o artista, porque ele não tem esse tato. Ele é técnico, ele vai usar a câmera para ver o melhor ângulo, para ver a melhor posição, para calcular o ângulo da lente e assim vai. Mas só que no momento que ele tem essa cena na parede lá, ó, esse aqui é o storyboard, é a cena que tu vai capturar para mim, para o cinema. Eu preciso dessa cena aqui, desse personagem avisando o outro para trazer o amigo que está chegando lá. O resgate do soldado Ryan. Vai buscar o cara, entendeu? Então, isso facilita muito a captura da imagem, né? Sim. O câmera, o diretor do filme passar essa informação para toda a parte técnica da concepção de um filme. Então, não posso deixar também de falar da introdução da ilustração na produção cinematográfica, né? Que é, depois, logo, tivemos, isso eu estou falando dos storyboards, mas tem a parte da animação digital, né? Os DGIs, né? Sim. Né? Que, então, eu estudei também a parte de 3D, o 3D Max, outras ferramentas, Adobe FX, que são ferramentas que estão hoje, que são a introdução de personagens em filmes, né? Os DGIs, né? Voltando a falar. É muito bacana essa parte também da criação de personagens em 3D, que é usada no cinema hoje, né? Então, tu imagina que se desenhar... Isso aqui é um desenho em... É um desenho em 2D. 2D é uma linguagem plana, é um desenho que não tem sombra, não tem volume, tu pode ver que tu não enxerga o volume nele, né? Enfim, aqui tu já tem um pouco mais de sombra, e assim vai. Mas é um desenho em 2D. A gente tem exemplos dos Simpsons, nós temos vários exemplos aí. Enfim, tem muita coisa. Hoje nós temos a introdução de 2 tipos de animação, né, que é muito legal, que é a criação do 3D para o 2D, que eu acho muito fantástico isso, né, para não perder a essência. Eu acompanho muito os desenhos que eu olho com o meu filho lá, que é o irmão de Jorel, e assim vai, né, que eu gosto muito desses desenhos. E aí eu tento explicar para ele que ali naquele desenho tem 2 técnicas, né. Tentar explicar para uma criança, filho, tem o 2D e tem o 3D introduzido aqui, né? E assim vai. O Incrível Mundo de Gumball, ele usa isso aí direto. O cenário é em 3D, mas os personagens são em 2D. Passa acho que é na Nickelodeon ou na Cartoon Network, agora eu não lembro. E essa é a introdução. Então tu imagina que quando eu estou desenhando um personagem em 2D, que é no caso o Biraci, quando eu vou entrar no 3D, eu tenho que imaginar esse círculo, essa cabeça de novo do personagem, em pontos. Isso são chamados de polígonos. Né? Posso estar errado aqui. Né? A gente enxerga ela em polígonos. São vários pontos que a gente enxerga dentro na hora da criação de um personagem em 3D. E aí, esses polígonos, que estão... Esse mundo aqui, ele é em 3D, né, as 3 dimensões aqui no caso, né? E eu tenho que moldar esses pontos para poder criar um personagem para ser visto em todos os ângulos. Tu está entendendo? Depois que tu tem um personagem em 3D criado, tu vai criar mecatrônica dentro dele para poder dar um movimento dentro do filme e de onde ele vai ser inserido. Né? Então, é muita coisa para se falar sobre isso, é um mundo muito grande, né, a parte de concepção de personagens em 3D. E aí convido o pessoal a pesquisar, dar uma olhada na produção. O software que eu uso hoje é o 3D Studio Max, que é um software muito legal de construção de personagens em 3D, que a gente usa hoje para filme, usa para comerciais de TV, para criações de personagens, né, da produção mais comercial.
né? Sim. Enfim, é muito bacana. Falando mais um pouquinho sobre personagens, né? A gente na parte de linha de criação de personagens infantis, a gente também não pode deixar de falar da linguagem infanto-juvenil também, né? Que são a linguagem dos quadrinhos, né? Foi uma das minhas referências, a minha essência, que é os quadrinhos. Hoje nós temos quadrinistas brasileiros, mas um dos mais importantes, o Maurício de Souza, né? Que é a Turma da Mônica, né? Que é sucesso mundial, né? Enfim, mas a gente também tem referências mundiais, né? Da DC Comics, enfim, e vai indo e tal, né? Um dos estilos de pintura que eu acho fantástico, que é o Alex Ross, que é um ilustrador americano, né? Que ele pinta para DC. Eu trouxe um exemplo dele aqui, que é as pinturas a óleo que ele faz dentro dos quadrinhos. Isso aí é legal, hein? É fantástico o trabalho. Vocês pesquisem na internet as pinturas de Alex Ross, né? Eu tenho um mundo aqui que é o Reino da Manhã, feito da DC, né? Dentro do mundo da DC, mas eu quero que vocês enxerguem o detalhe da pintura, do trabalho desse cara. Cada quadrinho desses aqui é uma tela de quase 2 metros de altura, que ele usava para poder desenhar cada página da revista. É um trabalho fantástico, é uma técnica de pintura a óleo feita por ele, né, que ele usa toda uma referência de personagens reais, de anatomia e perspectiva humana, né. No caso, aqui no final, vocês podem ver que o personagem principal aqui que conta é um senhor que ele se baseou no pai dele, né, que ele usou as referências da vida dele para poder fazer essa concepção de personagens, né. Então, esse aqui é o mundo da DC. Nós temos o Batman, aqui temos o Robin, temos o Shazam, temos o Super-Homem, enfim. Esse aqui é o mundo da DC, né? Mas nós temos outros mundos também, que é a Marvel, e a gente não vai entrar nesse mérito, que é um mundo muito grande. Falando um pouquinho de animação 2D, eu trouxe aqui também um exemplo para mostrar que como se fazia a animação 2D antigamente. A gente fala muito sobre o Walt Disney, né? Sim. Os parques temáticos da Disney e tal, e a gente não pode deixar de lembrar dele porque ele começou com pequenas vinhetas em filmes naquela época, né? Então a gente está falando de meados dos anos 1900 e assim vai, que ele começou a introduzir as vinhetas ali e foi indo nos anos 30, 40, até chegar ao parque temático que a gente conhece hoje, né? Que é o Walt Disney World lá, e enfim, vai. A técnica que se usava para o Walt Disney é a técnica de repetição. Os desenhos eles eram concebidos e criados com folhas, o frame a frame, que a gente conhece hoje, que é imperceptível na comunicação hoje, que tu não enxerga porque está passando tão rápido, que é a captura de movimentos, né, em série, né, que hoje é o papel que uma câmera fotográfica faz, enfim. Ele capturou aquela essência ali em desenhar direto na película, frame a frame. Só que ele usava as técnicas que ele tinha disponíveis na época de marcação. Então, eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês aqui. Eu vou tirar uma folha aqui para vocês verem que uma animação de 1 minuto, pode ver que a folha, eu vou botar a folha aqui, tá? Que é melhor de ensinar. Ela tem essas marcações aqui, ó. Vocês estão entendendo? Essa marcação, ela ia numa mesa iluminada, né, com várias folhas de papel, uma em cima da outra, para ela poder ficar transparente, para poder enxergar o outro desenho embaixo, para poder fazer o movimento correto na hora de criar o frame a frame do personagem, ele não se perder, né, não criar. Hoje até tem técnicas até propositais para fazer aquele desenho mais tremido e tal, que tu enxerga, né? Claro, hoje tu usa tecnologia digital para fazer isso, mas antigamente não, gente, era feito no papel. E então eu fui atrás dessa técnica. Eu fui tentar conhecer um pouco da reprodução desses filmes feitos em películas, feitos à mão. Então, tu pode enxergar aqui numa sequência desse personagem que eu fiz, eu usei já um personagem que era um ETzinho para facilitar a parte de aprendizado, porque eu fui aprender, não fui aprender a desenhar lá, né? Eu já sabia, mas eu queria animar um objeto. Então, vocês podem perceber o movimento, né? Aqui, no caso, nós temos... Me ajuda aqui um pouquinho. Me ajuda, vamos embora. Segurar. Isso.
Vocês entender o movimento que o personagem faz, a caminhada, que toda a ação do personagem, muitas vezes é imperceptível para o ser humano, mas antes de qualquer ação existe uma reação. O que define isso? Antes de eu dar aquela primeira passada, eu dou uma puxada com o meu corpo para trás e vou definir o meu passo. Antes de eu falar... Obrigado, William. Nada. Antes de eu falar... Antes de eu me expressar contigo aqui agora, tu não percebe, mas eu puxo o ar, eu faço um... e vou falar para ti. Né? Então, essa é a ação, é a reação que eu tenho antes da ação e vice-versa. Sabe? A passada também, então tu perceber isso no movimento na animação é legal. Né? Tu vir, dar aquele embalo no corpo e daí tu ir caminhando. Então, isso que dá o realismo e Deus e o Walt Disney captou essa ideia, né? E não só ele, mas outros, Walter Lantz e assim vai, na criação dos desenhos que a gente conhece hoje. Né, que os filmes que tem hoje, que é hoje o primeiro estúdio de animação, a Pixar, que hoje é da Disney, né, que criou o primeiro longa-metragem, se eu não me engano, foi em 95, o Toy Story. Começou por ali, né, que é um filme 100% feito de animação em 3D, e, enfim, vai e segue a história dela. A Disney hoje compra a Pixar, e hoje tem a DreamWorks, e vai indo, e assim vai. E segue a vida, né? Bom, concluindo, eu acho que a gente pode concluir essa parte de ilustração, e eu quero falar um pouco sobre a produção dos livros. Para a gente poder encerrar esse assunto de ilustração, eu quero que... Eu tenho meu blog online ali, se alguém quiser conhecer um pouco dos meus trabalhos e tal, digita ali no Google Tasca Ilustrações e vai aparecer bastante conteúdo meu sobre até esse bonequinho animado lá também, ele está lá animadinho já, né, criado e desenvolvido lá. Outro assunto que eu gostaria de falar, William, é sobre a parte de produção de um livro. É que, na real, eu preciso tentar passar aqui para a pessoa que está pensando em criar um livro. Como ela vai contratar e como ela vai falar para um ilustrador na hora de chegar. Olha aqui, eu tenho um livro, vou te contar uma história do livro, assim, assim, assim e tal. Tu faz... Opa, peraí, vamos devagar, eu quero saber o que está acontecendo primeiro, né? Que tipo de livro que tu quer? Tu quer um livro de botar no bolso? Tu quer um livro de botar na parede? Que tipo de livro que é? Então, a gente tem que começar pensando nisso. Até porque o personagem ele depende muito dessa informação. Sim. Né? A criação do personagem depende muito dessa parte mais técnica também. Como é que tu vai imprimir esse livro? É um livro digital? É um livro que ele vai ser usado aonde? É para criança? É para aprendizado? É para o ensino? O que é? Que tipo de livro? Ele é um livro para falar sobre uma montagem de uma peça? Então, o que é, né? Então, isso é muito importante na hora do escritor chegar para o ilustrador e falar. Então, eu separei algumas dicas aqui. Eu fiz... São várias dicas, mas eu selecionei 7 dicas que é para a gente poder... Para ajudar a orientar o escritor na hora de chegar com o seu livro para um ilustrador ou para uma outra empresa de comunicação que venha a dar vida ao roteiro dele, né? Primeiro de tudo, o escritor, ele está empolgado. Eu tenho aqui uma ideia... Estou com o meu livro aqui montado, eu preciso vender para uma editora. Ele vai chegar para uma editora com o livro dele. Né? Daí, muitas vezes, só que ele não sabe, ele está achando que o livro dele, mas isso aqui vai ser um livro que eu vou deixar na cabeceira da minha cama, que eu vou poder ler e tal. Não, daqui a pouco. A parte comercial que vem enxergar o teu livro de outra forma, ela vai entender para que lado o teu livro vai puxar. Não, gente, assim, William, teu livro não é infantil, teu livro é infanto-juvenil. Ele não é feito para criança, ele já é um livro que foge um pouco. A experiência da produção da editora já vai direcionar o livro dele comercialmente, se ele tem essa ideia. Né? Então, o que é importante? Essas 7 dicas que eu vou dar para quem está entrando no mundo de ser um escritor e quer publicar um livro e acha que seu livro tem que ser ilustrado. Né? Escolher o formato do seu livro. Isso é muito importante, porque o formato do teu livro vai definir a viabilidade financeira dele também, porque não adianta tu ter uma grande ideia se ela for inviável comercialmente. Hoje, a gente segue um padrão de tamanho, né, de papel. Né?
Nós vamos desde o formato A3, A2, que é a folha grande, que entra na máquina, e ela vai se quebrando em pedaços. Entra o A3, aí do A3 tu quebra, vira o A2, e assim vai. Nós temos uma imagem, Cássio, sobre os tamanhos de papel. Tu poderia mostrar para a gente, por favor? Então, aí o que o ilustrador já sabe, né? O tamanho do papel, né? Qual é a área que ele tem disponível para poder ilustrar, né? Então, nós temos ali a questão do aproveitamento, da utilização do papel, que tipo de fonte eu posso usar, né? Existe um tamanho mínimo de fonte para leitura, né? E tem que ver o espaçamento da arte que vai ser feito ali dentro, né? E o custo de produção, né? Não adianta eu fazer um desenho que seja uma folha A2, né? Meu livro vai ter o tamanho de uma folha A2, gigante. Como é que eu vou carregar esse livro? Não adianta. Então, ou um livrinho de bolso, né? Que eu vou poder, na hora que eu tiver indo viajar de ônibus, eu posso puxar o livrinho do bolso e fazer uma boa leitura durante a minha viagem, ou simplesmente ele ser digital, né? E assim define-se, né? A escolha, além do tamanho, né, a gente vai para a escolha do papel, né? Que tipo de papel teu livro vai ter? Que tipo de livro que é? Nós vamos fazer com uma capa brilhosa, a gente vai fazer ele fosco, a gente vai usar o Prolan, a gente vai usar o verniz selecionado com o Prolan, entendeu? Então, o Prolan é o toque emborrachado, para quem não sabe. O Prolan ele é muito usado na questão do tato, de um livro ou de um encarte, alguma coisa assim, fica muito legal. O Prolan com verniz eu sempre aconselho, quando é um requinte a mais no teu livro, tu usar o Prolan com o verniz seleção, que é muito legal. E eu tenho um exemplo aqui que eu botei, que é o papel semente, que eu acho muito fantástico essa ideia, que é tu poder fazer o livro daqui a pouco, tu poder plantar ele, sabe? Então, é um papel mais seleto, é um papel mais complexo, né? Ele não é feito em grande escala, porque dentro dele, e ele não pode passar por um processo de aquecimento, porque senão tu acaba matando o papel, porque ele tem uma semente dentro do papel que tu planta e nasce uma árvore, nasce uma plantinha, esse é chamado o papel semente. E outra coisa que eles falam sempre na gráfica, eu quero fazer naqueles papel que é reciclado, que é o papel que é refeito. Não existe papel refeito em gráfica. Existe apenas o papel que é usado ali como jornal, que é feito uma reciclagem, pois é que ele é cinza. Tu não consegue deixar um papel reciclado 100% branco. Não existe isso. Então, o papel que é vendido para ti como reciclado em gráfica, na verdade, ele dá mais trabalho para fazer do que um papel sulfite comum. Porque ele, na verdade, ele só faz o efeito de reciclado, mas ele não é um papel reciclado. Então, é só para a pessoa que está pensando que está fazendo um material, é com papel reciclado. Não, ele é feito pela indústria, é um processo que envolve ali a aplicação de outros componentes químicos na produção do papel, que simula essa parte de produção de papel de reaproveitamento. Não. Então, um papel sulfite branco, normalmente, é um papel que ainda ele é mais econômico, né, na hora de fazer. Então, a parte da escolha do papel e como ele vai ser impresso, normalmente um livro tem uma gramatura de capa maior, de 300, e a parte interna é um sulfite um pouco mais barato, né. A questão do acabamento também, Cássio, tem uma imagem de acabamento, que é muito legal, que é como tu vai finalizar o acabamento do teu livro, que é muito importante isso definir, sabe? Qual é o tipo de laminação, na aplicação de verniz. Então, ali na imagem, nós temos ali a brochura, nós temos o grampo, nós temos a capa dura e o livro digital, que é o livro e-book, né? Que está ali, né? Então, a parte de organização e designer de tipografia, né? Ela define muito isso. Normalmente, quando eu vou desenvolver um livro, eu preciso ver a quantidade de miolo que ele tem, né? Sim. A quantidade lá dentro. Cássio, tu pode me botar a imagem ali do livro aberto para separar? Nós temos ali a parte de organização de um livro, né? Que fala da lombada, que fala da contracapa, do miolo. Está aparecendo a imagem?
Tá. Não, beleza. Então ali tu pode ter uma noção do que é as partes de um livro, né? Que é a parte da lombada, a parte do miolo. O miolo do livro é o que vai definir a espessura da capa, aquilo que eu tenho que deixar no meio de sobra, né? Para poder fazer na parte de produção, ter as marcações para poder ajudar na parte de produção e fechar o teu livro corretamente para dar certo no final, né? Então, aí entra a quarta dica que eu vou dar, é a questão das grades e dos grids, né, que é o que define a parte de organização do teu livro, né, o distanciamento da parte de cima do livro, da parte de baixo, das laterais, do miolo. Lembro que o miolo do livro ele tem que ter um afastamento um pouco maior para questões do encaixe do livro, e assim vai. A quinta é a tipografia do livro, né? É o tipo de fonte que vai ser usada, né? Aí a gente volta lá para a história com os tipos de fontes existentes. Nós temos um exemplo de fontes ali, Cássio, que são a letra com serifa, a sem serifa, as manuscritas, as decorativas, né? Então isso tudo depende do tipo de livro que tu vai fazer. E é muito importante tu falar isso para o ilustrador, porque ele tem que seguir a linguagem. Tu pode ver que no Ubiraci, vamos pegar a capa aqui, né? Cássio, volta para mim de novo. Estou te incomodando. No Ubiraci eu usei 3 tipos de fonte, né? Eu usei uma manuscrita, né, que é o nome do Ubiraci, né, e usei uma outra fonte, que é uma fonte mais quadrada, mas ela tem esse desgaste do antigo, né? Então isso remete a história se passa num tempo atrás, onde tinha os indígenas aqui na cidade, enfim. Esse foi o estudo que a gente foi feito de tipografia para ser usado no exemplo do livro do Ubiraci, né? Então a gente tem essa referência também, porque isso é muito importante na hora de conceber e de criar um livro, né? Desculpa se eu falei uma palavra errada agora, mas de criar esse livro, entendeu? Então é muito legal essa parte também da tipografia, né? Tem uma outra imagem também falando, que eu acho bem legal, que é das linguagens, né? Das linguagens antigas, né? Que é a romana, que é a egípcia, que é a da lapidaria, né? É muito legal tu ver a diferença de acabamento dessas imagens, das variações tipográficas, né? Que ao longo do tempo foi se perdendo. Já estou cansando, né? Não. Tá. Eu estava informando que o pessoal que está vendo a imagem fica em cima da gente aqui. A gente fica bem no cantinho da tela, está aqui em cima as imagens, ó. Então, se quiser ver, tá aqui, ó. Não, já botou a tela inteira já? Dando rasteira no colega, mas tudo bem, segue aí. Então tá, vamos aqui para a sexta, né? Que a sexta dica que eu dou para a pessoa que está entrando no mundo da literatura é a questão da cor, né? A quantidade de cores que vai estar disponível na criação do teu livro. Se existe capítulos dentro do livro que querem seguir uma cor diferente, uma ênfase a mais numa palavra, né? Tem alguma palavra dentro da história que tu quer chamar mais a atenção. Então a cor também ela define muito, né? Então eu usei a cor no Ubiraci, o exemplo do Ubiraci que a gente está falando agora, a cor verde porque se remete à floresta, às matas ciliares que fazem parte da história do livro, né? A importância delas na barranca do rio e assim vai. Então eu acabei usando muito o tom verde para definir o tom verde e o marrom nas letras para definir dessa característica de tempo para o livro, né? Que ele se passa uma história contada no passado, mas com a releitura atual, né? E assim vai. E a última dica importante para o nosso escritor é saber, na hora que tu estiver escrevendo o teu manuscrito ali do livro, já é muito importante tu já marcar, antes de vir falar com o ilustrador, todas essas informações. Já marca ali para não precisar reler tudo de novo na frente dele. Eu preciso que assim, quando tu vier com a tua história, com o teu texto pronto, já venha com as marcações. Gerson, eu queria que da página 20 até a página 25 fosse da cor vermelha, porque a gente vai estar falando do mal, a gente vai estar falando
de um personagem que ele é malvado. Então, se tu puder deixar essas páginas um pouco mais pesadas visualmente, elas vão me ajudar a passar essa sensação e a imersão no livro muito mais fácil, né? Também a questão da capa, das partes técnicas de um livro. Se tu vai fazer um livro com lançamento para as escolas, vai ser um lançamento nacional, há questões dos registros, SBN, que tem que ter de um livro, e assim vai. Bom, eu acho que era isso. Só vou comentar aqui os comentários que estão te fazendo aqui, tá, Gerson? Tá. Cristina Meirosa, aliás, abraço para Cristina, está em todas as lives aqui da Feira do Livro. Obrigado, Cristina. Obrigado. A ilustração abre caminhos para novas percepções, principalmente para os pequenos que ainda não foram alfabetizados, porém leem as imagens traduzidas pelos ilustradores a partir da história do escritor. Abraço para Cristina. Gil Kipper, sensacional a apresentação, parabéns. Marilise Griber, é um processo de autoria tão linda quanto o processo de escrita, trabalho tão necessário nos dias de hoje. Abrir legal, o portal da imaginação. Obrigado. A Denise Carvalho mandando palminhas, a Alice também mandando aqui abraço na nossa live também. E aí, Gerson Tasca, bastante material aí, né? A linguagem da ilustração ela é muito vasta, né? Então eu tentei fazer uns apanhados aqui, contando um pouco desde a história até o tempo atual. A gente parte da pintura rupestre ao 3D. Ao 3D. Então, gente, assim, o conselho que eu dou para vocês: vão estudar, vão buscar informação. Tem muito conteúdo hoje. A gente tem uma ferramenta poderosa que é a internet hoje. E ela tem um vasto conteúdo. Cuidado, filtram também. Usar para filtrar, ver o que é real e o que não é. Né? Mas, mesmo assim, é uma ferramenta de informação muito importante. Ela facilitou muito a vida dos criadores, porque hoje normalmente quando tu ia criar um livro, tu teria, eu vou dar um exemplo, vou fazer um livro de medicina, que a gente vai usar a parte de aerografia para ilustrar um livro de medicina. Tu tinha que ir lá ver um cadáver aberto para poder ficar desenhando ali. O órgão tem esse tipo de textura e tal. É um exemplo. É o livro hoje da morte, que é lá mais ou menos isso. Né? E aí hoje tu tem a internet, que está ali a informação, tu vai, quero buscar uma casinha num ângulo tal, então tu já tem ali uma referência visual, já tem isso que tu pode usar como benefício para a ilustração. E outra coisa, um conselho para quem está começando, principalmente a gurizada, que quer começar no mundo da ilustração: o grande segredo da ilustração hoje é a prática. Praticar muito. Vai olhar um filme, que nem eu costumo fazer. Eu pego meus blocos de desenho, vou olhar um filme, sento na frente da televisão, e olhando o filme, fico desenhando. Praticando o traço, a mão, e assim vai. Sempre quando tiver um tempinho, poder praticar. Graças a Deus, hoje, a ilustração, para mim, é uma fonte de renda. Né? Eu consegui converter um hobby que era muito gostoso para mim em profissão, né? Então a ilustração para mim hoje é uma fonte de renda e eu trabalho com ilustração e é fantástico e eu estou realizado, né, em poder praticar a ilustração na minha vida hoje, né? Então é muito legal e poder, junto com outras pessoas, com outros escritores, poder transformar a história deles, que normalmente ainda não é visual, em visual, né, para as crianças. Então é uma parte que dá a vida a uma história, né? Então sim, é demais. Então eu encerro, eu acho, a minha parte sobre ilustração. Espero que eu tenha sido útil, né? Um pouco de informação, né, para vocês. Bastante informação, né? Tivemos aqui uma aula de história, uma aula de design, de ilustração, tivemos exemplos aqui, a gente achou maravilhoso. Exatamente. É que normalmente se espera de uma aula eu vou falar sobre ilustração, que já sai rabiscando aqui. Gente, o material está lá disponível, você pode estar no meu blog ali, acompanhar meus trabalhos, mas eu precisava falar da concepção, né? Porque tem outras pessoas que estão nos assistindo agora e querem ter uma noção real de tudo, né? Além de ver, desenhar, mas ver a essência disso aí, né? Sim.
É isso, muito obrigado. Perfeito, Gerson Tasca. Um último comentário aqui, ó. Aqui acompanhando o papai, assinado Francisco Tasca. Ó, filhão. Com certeza foi ajudado pela mãe para escrever a Tati Carpes ali, mandando um abraço pro pai, então. Viu, filho? Obrigado, Gerson filho. Tasca, Viu? a gente agradece o Gerson Tasca, muito obrigado. Eu que Primeiro, agradeço, por ter aceitado ser o homenageado da Feira do Livro desse ano. Muito bacana. Espero que tenha ficado bastante feliz, que tenha se nossa. realizado. A gente também ficou bem feliz. Eu só tenho a agradecer a Ana pelo convite, a Biblioteca Pública, a Ana que veio com o convite, né? Sabe da trajetória que a gente faz aí, né, Ana? E todo o trabalho que tu tem, né, também, né? Que a gente é só ferramenta para ti, a gente está sempre à disposição para os teus projetos, enfim, eu sempre estive à disposição com a Biblioteca Pública, não só agora, mas de longos anos atrás. Que nem eu falei, eu sempre trabalhei atrás dos bastidores, né? Eu era o Cássio ali, que está atrás da câmera, ali, olhando, e aí eu preciso deixar o William bonito, né? Não Agora, é complicado. mas aí quando tu vai para o outro lado, é diferente, né? Então Sim. Tu sente o peso que é, né? Tu está acostumado a ensinar as pessoas a falar, a se portarem na frente de uma câmera. Agora, quando tu vai para frente da câmera, outra a história coisa, né? muda, entendeu? Então, tu tem que ter esse certo cuidado na hora de se expressar, de falar, e aí vai, né, Cássio? Sabe que é bem difícil, tem toda uma equipe técnica, né? O pessoal da marca que está aqui, o Cássio, que a gente está falando com ele direto, está fazendo toda essa cobertura digital, né? Não deixar a feira cair, usar essa janela de comunicação que é a internet. Isso eu já falei nas outras entrevistas aqui, mas eu acho que não deve, mesmo voltando para a praça, mesmo tendo o físico da coisa, a parte digital ela não pode acabar, né? Então, como ela veio agora, a gente usou a pandemia muito isso para poder voltar para dentro de casa e olhar esses conteúdos digitais, usando essa ferramenta tão importante que é a internet, né? E eu deixo uma dica também, né, gente? A pandemia ela não acabou, né? Então, todo mundo acha que já acabou. Não, acabou. E ontem eu estava olhando reportagens que na França vai ter lockdown agora de novo, porque eles vão fechar tudo lá, porque tá vindo a segunda onda, e parece que no Brasil acabou. Eu acho que o coronavírus desistiu do brasileiro, sabe? Que quer voltar da China. Porque o que está vendo é uma grande irresponsabilidade com o próximo, né? Então, vamos pensar em termos de sociedade, porque a pandemia está aí. Esse material está todo disponível nas redes sociais, na internet. Fiquem em casa, cuidem dos seus familiares, tenham amor ao próximo, né? Devido à pandemia, essa é uma realidade, não é nenhuma brincadeira, né? Ela está aí, ela é real. É o recado que eu deixo final agora, antes de a gente encerrar a minha oficina. Tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Recado, verdade. Eu faço das palavras do Tasca as minhas palavras também. Obrigado, Tasca, pela tua participação. Eu que agradeço. Adoramos a oficina aqui, todo esse material. E realmente, a gente está fazendo essa Feira do Livro aqui, nos estúdios do Sesc Montenegro, justamente para não causar nenhuma aglomeração, não causar nenhuma saída desnecessária. Deixe para sair quando realmente você tem que trabalhar, você tem que ir a algum lugar. Vamos, então, cuidar bastante, porque a pandemia é uma coisa séria. É tão séria que a gente teve que fazer a Feira do Livro em formato online. A gente fala que a feira é histórica, a gente comemora que ela é histórica, mas também há uma grande preocupação. Estamos aqui nesse estúdio para você ficar em casa e não correr risco na rua. Tá certo? Obrigado a você, obrigado a Gerson Tasca. Obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam até aqui. A gente deu uma leve adiantadinha, atrasadinha, devido ao problema na internet, mas agora são 11 horas e 25 minutos. Em 5 minutinhos, então, a gente volta aqui com um bate-papo e com o lançamento dos livros do escritor Flávio Azeredo. Vou bater um papo com ele aqui no estúdio do Sesc, tá bom? Até daqui a pouco, daqui a 5 minutinhos eu estou de volta.